Nessa aula 2 aqui, sobre a soma de senos, eu resolvi incluir aqui uma outra parte, usando agora a tecnologia, que é através do YouTube ou de alguns sites lá de matemáticos, colocar aqui umas animações da soma de senos. O objetivo disso aqui é mostrar, depois no final, o que é realmente a transformada de Fourier, ok? Então nós vamos mostrar aqui através de figuras, umas eu fiz à mão, outras a gente vai mostrar através de animação, como que a gente vai chegar lá naquela soma de senos que dá a onda resultante. Vamos observar aqui do lado esquerdo, aqui eu tenho um sistema cartesiano y, x. Eu vou colocar aqui como se fosse um ponteiro, isso aqui é chamado de um vetor, um fasor, né, que vai rodar em torno aqui desse centro que está aqui. Ele tem uma amplitude A e tem uma velocidade angular ômega, ou tantos ciclos por segundo em hertz, né? Que já vimos que ômega é igual a 2πf. Então, se eu tirar uma foto, vamos supor, do sistema nessa posição que está aqui, a projeção desse vetor que está aqui, que vai ser a nossa amplitude, em cima do eixo do y, vai ser a hipotenusa vezes esse ângulo aqui, né, adjacente desse eixo que está aqui. Então, essa projeção que está aqui vai ser o YA seno desse ângulo que está aqui, né? Porque esse ângulo mais esse ângulo é 90 graus. Então, eu tenho aqui o seno de ômega-t. E esse ângulo, ele está variando no tempo, porque ele é igual a ômega em radianos por segundo vezes os segundos, né? Então, ele vai ter um ângulo instantâneo, que vai depender da posição com relação ao tempo. E se eu projetar esse vetor que está aqui no eixo do x, né? Eu não fiz a projeção aqui porque eu estou mais interessado no eixo do y. Se eu projetar esse vetor aqui no eixo do x, eu vou ter agora a hipotenusa vezes o cosseno desse ângulo, que é o seno de θ, que é ômega-t. Então, a projeção seria o cosseno, e a projeção no y seria o seno. Tá? Então, conforme esse vetor vai rodando, esse ponteiro ele vai subindo, porque quando isso aqui chegar mais aqui, ele está lá em cima. Quando isso aqui descer, ele vai passar pelo zero, a hora que o A passar por aqui, depois ele vai ficando negativo. Então, agora à direita, eu tenho essa animação aí. Observe aqui na circunferência que eu tenho o eixo do y, o eixo do x. Né? E veja que o θ está mudando, olha lá, o θ está variando no tempo de acordo com a velocidade, olha o θ. E esse preto que está aqui seria a nossa amplitude. O azul é a projeção no eixo do x e o vermelho é a projeção no eixo do y. Tá? Então, vamos observar que conforme o vetor vai rodando aqui na circunferência, o ponto, que é o vermelhinho, ele vai ficando máximo, zero, vamos ver aqui, negativo, zero, positivo, ele vai fazendo isso aqui, ó. Ou seja, ele vai fazendo um movimento harmônico simples, que é exatamente essa equação que está aqui do lado esquerdo, aqui, que é a amplitude seno de θ, ômega-t. Então, seria A seno de ômega-t. Então, observe que um ponteiro rodando, a projeção dele no eixo do y é exatamente um seno. Vamos ver aqui, o que está acontecendo com o vermelhinho aqui é o que está acompanhando aqui. Ó. Então, vamos ver lá, vamos começar. Ele passa do zero, passa para o máximo, passa do zero, passa para o mínimo, zero. Então, vamos ver aqui, ó. Passa lá em cima, passa no zero, passa lá embaixo, passa no zero lá em cima. Tá vendo? Então, esse movimento aqui, vamos supor que seria um movimento de vai e vem, chamado movimento harmônico, é exatamente representado matematicamente no tempo aqui por um seno, conforme nós vimos anteriormente. Tá? Deu para entender então? Então vamos ficar só com o movimento na vertical. Conforme isso aqui vai rodando, esse pontinho vai subindo, zero, sobe, zero, assim por diante, de acordo com a frequência. Vamos então agora ver uma situação com uma figura maior. Aí, então eu peguei a mesma figura lá e coloquei numa tela maior para a gente entender bem. Então aqui está mostrando que a bolinha está subindo, né, e está descendo, fazendo um movimento harmônico com as frequências, com a frequência F ou o ômega, sobe e desce.
E quanto esse movimento aqui da bolinha sobe, veja que o ponto está rodando na circunferência e a bolinha é sempre a projeção. Observe lá, a projeção. Ó. A bolinha vermelha é sempre a projeção daquela que está rodando. E então agora aqui eu tenho a bola mostrando aqui o movimento senoidal. Olha lá, 0, passou pelo máximo, passou pelo 0, passou pelo mínimo, passou pelo 0, agora começa de novo. Máximo, 0, negativo, 0. Aí volta para lá, 0, positivo, 0, negativo e assim por diante. Tá? Então, o sinal senoidal pode ser representado por um movimento harmônico aqui. Ok? Entenderam bem aí a situação? Então, agora nessa figura aí, que é mais complexa um pouquinho, eu vou mostrar para vocês que a soma de dois senos dá um seno. Então, vamos prestar atenção aqui. Primeiro, eu tenho aqui um azulzinho, tá vendo esse vetorzinho azulzinho, que está fazendo a circunferência pequena aqui, a circunferência azul. E a projeção dele nesse eixo do Y está sendo o azul que está lá. Tá vendo o azul? Esse azulzinho aqui, ele é um seno. Um seno com uma determinada frequência. Depois eu tenho o vermelho. O vermelho ele tem uma amplitude maior, mas ele está rodando com a mesma frequência do azul. Você veja que os dois estão andando juntos, olha lá, estão andando juntos. Então ele está rodando com a mesma velocidade angular, ou seja, com a mesma frequência que o azul. E se observar a projeção aqui no eixo, você vai ver que o vermelho também é um seno. Então eu tenho dois senos independentes com duas amplitudes diferentes, um defasado do outro, de um determinado ângulo, que é esse ângulo entre o azul e o vermelho, e os dois projetados estão dando dois senos ou dois cossenos lá, né, com frequências iguais. Agora o que eu fiz? Eu fiz um paralelogramo, eu somei o vermelho com o azul e deu o roxo. Então o roxo é um vetor que é a soma do vetor azul com o vetor vermelho. E o que acontece com essa resultante roxa? Ela está rodando com a mesma frequência do azul e com a mesma frequência do vermelho. Então o roxo vai ser um outro seno, né? Um outro seno aqui defasado dos dois, que tem uma amplitude que não é a soma do azul, mas a soma do vermelho, porque na realidade eu tenho uma soma vetorial aí. Ok? Então deu para ver que se eu tiver a soma vetorial, né? A soma vetorial de dois vetores que pode ser diferente, rodando com a mesma frequência, vai me dar uma resultante que roda com a mesma frequência. Então isso aqui está mostrando então que a soma de dois senos defasados com a mesma frequência vai dar um outro seno defasado com amplitude, de acordo com a soma vetorial dos dois senos componentes. Ok? Então você veja que hoje a gente consegue ver tudo, né, para poder deixar mais didático aí o problema. Agora, pessoal, eu fiz uma figura à mão aqui, para vocês entenderem agora com uma coisa mais complexa. Depois eu vou mostrar uma animação mais ou menos do resultante disso que eu vou falar aqui para vocês. Então vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui, né, agora aqui um vetor que vai rodar com a velocidade ômega. Né, um ômega lá, 10 radianos por segundo, 20 radianos por segundo, vai rodar com ômega. Eu vou somar a esse vetor um outro vetor de tamanho A2 que vai rodar com 3 ômegas. Tá? Então vai rodar com 3 vezes a velocidade do primeiro. Com amplitude menor, A2 menor que A1. E agora eu vou pegar um A3 aqui, que vai rodar com 5 ômegas, ou seja, 5 vezes a velocidade do primeiro. Então você vê que eu escolhi aqui as velocidades, vamos dizer assim, as velocidades são harmônicas, né? Uma múltipla da outra, só que são harmônicas ímpares. Então eu teria aqui o ômega, 3 ômega e 5 ômega. Então se eu projetar o A1 no eixo do Y, eu vou ter um seno com a frequência ômega. Se eu projetar o A2 lá no eixo do Y, eu vou ter um outro seno com frequência 3 vezes ômega. Se eu projetar o A3 lá, eu tenho agora um outro seno com a frequência 5 vezes a primeira, 5 vezes ômega.
Então, qual que é o resultante dos três vetores? É esse resultante aqui, que é aquele que eu mostrei lá. Só que aquele caso só tinha dois senos. Aqui nós temos três senos, tá? Então, agora o que eu tenho? A projeção desse vetor aqui, que vai ser esse aqui, vai ser a soma da projeção do ômega, mais a projeção do 3 ômegas, mais a projeção do 4 ômega. Então, como as frequências são diferentes e as amplitudes também são diferentes, esse vetor que está aqui não vai ser mais agora um vetor que tem um movimento senoidal, porque nós vimos que se eu somasse um ômega com 3 ômegas e frequências diferentes, já não seria mais um seno, seria uma outra figura. Então aqui eu estou somando 3 senos com frequências totalmente diferentes, que vai dar um movimento harmônico, né? Harmônico não, um movimento periódico, né? Um movimento periódico que vai ter como amplitude a amplitude dessa resultante que está aqui. E vocês vão ver que esse vetor vermelho aqui, que vai rodar com ômega linha, com uma outra frequência, ele vai desenhar para mim uma onda quadrada. Então está dizendo aqui que a soma de senos de frequências múltiplas mais ímpares, né, harmônicos ímpares, com as amplitudes decrescentes, vai formar uma onda quadrada. Então eu achei uma ilustração muito boa aqui no YouTube, eu vou mostrar para vocês aí, para a gente ter uma ideia agora desse movimento periódico. Então temos aí, pessoal, aqui o nosso amigo Fourier, né? Parece que ele tinha uma cabeça pequenininha, mas ele é inteligente, então o tamanho da cabeça não diz nada, não. E aqui a famosa transformada de Fourier, integral de menos infinito e tal, né? Esse cara está até comido aqui dessa matemática que nós vamos falar nessa matemática que está aqui. E vamos transformar essa matemática aqui uma análise no tempo aí. Observe o seguinte aqui. Esse círculo que está aqui, eu tenho aqui esse vetor aqui rodando com uma velocidade ômega, tá? Ômega, que está formando um seno, que é a projeção no eixo do y. Então vocês viram que ele forma um seno perfeito aqui. Veja que a pontinha está mostrando aqui que ele está fazendo isso aqui, ó. Ó, vai acompanhando aqui, ó. Sobe, né? Olha lá, a pontinha vai lá em cima e depois ela desce. Agora eu tenho aqui um outro vetor nesse círculo verde. Esse vetor no círculo verde é interessante e vocês vão acreditar, né, que ele tem aí exatamente uma rotação 3 vezes aqui do azul. Então essa onda que está aqui, ela tem uma amplitude menor que a primeira e tem uma frequência maior, 3 vezes a primeira. Né? Então você vê que para um círculo desse aqui, esse aqui vai dar 3. Mas é também um seno, exatamente igual ao outro. Agora eu coloquei mais uma aqui, uma vermelhinha, que tem uma frequência 5 vezes a primeira, 5 vezes ômega, que está formando agora um outro, uma frequência mais alta e uma amplitude menor. Ainda coloquei uma roxinha, pequenininha aqui, que tem uma frequência 7 vezes a frequência da primeira, que está mais rápido aqui e assim por diante. Observaram aí? Então, o que o cara fez aqui, né? O cara que ele fez lá na internet. Ele pegou, colocou um círculo em cima do outro. Observe que em cima do azul ele colocou o verde. Em cima do verde ele colocou o vermelhinho. E em cima do vermelhinho ele colocou o roxo. Ou seja, a ponta do roxo, lá na ponta, somado todas as frequências, né? Somando todos, a ponta do eixo roxo que está aqui, vamos ver aqui que ele aparece aí, ó. É ele que está sendo desenhado aqui, ó. Tá vendo? A pontinha do roxo, olha lá, ela vem, desce, depois ela desceu, e ela vai fazendo isso aqui. Então significa o quê? Que essa soma vetorial, porque de 0 até a pontinha do roxo, eu teria aquele vetor que projetado vai dando isso que está aqui, que eu mostrei naquela figura anterior. Então, o que o Fourier faz, essa equação de Fourier? Ela pega uma função, tá vendo que essa função aqui, ela não é harmônica, não é um seno, mas ela é periódica, tá vendo que ela está repetindo, ó. Daqui até aqui repete, ó. E aqui repete. Então eu pego uma função periódica e vou provar que nessa função que está aqui, eu tenho um seno de ômega, um seno de 3 ômega, de 5 ômega e de 7 ômegas. Então a soma de harmônicos ímpares, né, com amplitude decrescente, forma-se uma onda quadrada.
Se eu aumentar o número de harmônicos, então eu parei aqui, foi no sétimo, né? Depois do 7 vem 9 ômega, 11 ômega, 13 ômega, essa linha que está aqui vai se tornando uma linha praticamente reta, que é a onda quadrada. Então, quanto mais harmônicos ímpares eu tiver, mais vai completar aqui e formar uma onda quadrada. Ok? Então, viram, entenderam bem? Aí eu vou mostrar essa figura agora de uma maneira ampliada aqui na tela, para vocês verem novamente aí. Então, aí, ó, a mesma figura anterior, tá? Deixei maior só para mostrar melhor aqui. Então, olha lá, o ômega com amplitude, vamos supor, A1, 3 ômega com amplitude, né, menor, 5 ômega com amplitude menor ainda, 7 ômega com amplitude menor. Então, o que acontece? Eu tenho seno de ômega, seno de 3 ômegas, 5 ômegas, 7 ômegas. Se eu somar esses três sinais aqui, por exemplo, num computador que eu fiz anteriormente, a soma desses três sinais vai dar esse sinal que está aqui, que não é mais um sinal senoidal, mas é um sinal periódico, né? Então, aqui, de novo, aqui do lado, circunferência azul, em cima foi colocado, né? Tá vendo aqui a verde correndo na azul, depois foi colocada a vermelha correndo em cima da verde, depois foi colocado o roxo correndo em cima do vermelho. E o roxinho seria, a ponta dele seria a soma de todo mundo, que ele veja que ele está fazendo aqui. Tem hora que ele dá umas piruetas lá. Quando ele dá umas piruetas lá, ó, tem umas piruetinhas, é quando ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Interessante, né? Então, isso aqui está mostrando exatamente que o Fourier vai fazer o contrário lá. Ele vai pegar um sinal periódico e vai transformar nos sinais senoidais. Então, isso aí a gente vai usar, vocês já viram que mexe com vibração aí, né? Nos espectros, das frequências e assim por diante. Então, pessoal, agora é muito rápido isso aqui, né? Mas ele está repetindo, a gente vai falando. Aqui eu teria o sinal no tempo e aqui o espectro de frequência. Observe quando vai aparecendo cada frequência no espectro, então aqui é a mesma coisa. Vai ter o ômega, né? Primeiro o ômega zero, que não interfere em nada, que é o primeirinho lá, né? Esse primeiro que está aqui é o zero, que não interfere em nada. Depois eu vou ter ômega, aí vai aparecer um seno. Depois eu vou somar 3 ômega, aí o seno lá vai ser perturbado. Depois vai ser 5 ômega, 7 ômega, 9 ômega, 11 ômega, 13 ômega, e aquela linha lá vai tornando-se uma linha, uma reta, uma onda perfeita. Então vamos lá, 0, não tem nada. Ômega, 3 ômega, 5 ômega, 7 ômega. Perdi o fôlego aqui, vamos lá. Vamos de novo lá. Vai aparecendo as frequências, veja que elas vão se distanciando aí. Vamos começar então. 0, ômega, 3 ômega, 5 ômega, 7, 9, 11 já formou a onda quadrada. Viu? Olha lá. Então, essa onda quadrada no final, ela tem todos esses componentes de frequência que estão aqui. Se eu pegar a onda quadrada e fazer a transformada de Fourier, eu vou ter um espectro de frequência com essas amplitudes e essas frequências ímpares. Tá? Então, é interessante, a gente tem que usar a tecnologia aí, porque hoje a gente tem essa facilidade de buscar, né? O YouTube tem tudo, né? A gente tem que ficar procurando as coisas lá, nem sempre você vai encontrar lá no site em português, alguma coisa assim, mas tem muita coisa lá, tem tudo, né? De física, acústica, vibração, tudo que você quiser você encontra lá no YouTube. Agora aqui nós temos a soma de duas ondas senoidais com frequências diferentes. Então, se as frequências são diferentes, já sabe que duas ondas senoidais com frequência diferente não vai dar mais um seno. Mas esse caso que está aqui, ele é um caso interessante, depois eu vou dar uma aula só sobre ele, aonde eu tenho aqui, vamos ver do lado esquerdo primeiro aqui, pessoal, essa é a parte fixa aqui para entender melhor. Eu tenho aqui um sinal, uma onda, né? Pode ser uma corrente, pode ser uma vibração. Essa primeira onda ela tem uma frequência de 40 Hz. Se eu inverter 1 sobre 40, vai dar 0,25 segundos, ou seja, 25 milissegundos seria o período dessa onda que está aqui. Agora eu vou ter uma segunda onda com 50 Hz. Por que 50 Hz? Porque eu coloquei uma próxima da outra, tá vendo? Então, essa aqui é um seno de 40 e essa aqui é um seno de 50 Hz. E o inverso do 50 deu 0,02, 20 milissegundos. Quer dizer, os períodos são
bem próximos. Se eu somar esses dois sinais, eu vou ter uma onda que não é um sinal senoidal. Mas observe que essa onda aqui ela tem uma particularidade interessante. Uma hora ela fica com amplitude grande. Então, se eu observar a hora que a amplitude fica grande, veja que esse sinal que está aqui, ele está praticamente em cima desse aqui, ó. Então, somou esse com esse e deu esse grandão. Então, nessa hora, a onda ela é construída, ela é aumentada. Agora, observe aqui que eu tenho aqui a parte destrutiva da interferência de uma onda sobre a outra. Se observar aqui, ó, nessa hora esse sinal está para cima, onde eu coloquei o laser aqui, ó, e a onda de cima ela está para baixo. Tá vendo? Então, a hora que eu somar esses dois que está aqui, um vai subtrair, o outro vai cair. Então, ela teria uma parte, vamos dizer assim, que constrói, destrói, constrói, destrói, contrai, destrói. Se for um som, ele vai fazer assim. Né? Vibração também faz isso aqui. Se for duas vibrações com frequências próximas, numa chapa, a chapa vai fazer assim, ó. Vum, vum, aumenta e diminui, vum, para, vum, e assim por diante. Né? Isso que está aqui, animado que está aqui, ó, as duas ondas estão correndo. Mas tem hora que elas se somam, olha lá, ficou uma próxima da outra, a hora uma fica oposta à outra, ela se destrói, tá vendo? Tá vendo? Então isso aqui é chamado de batimento, que não tem nada a ver com bateção, tá? É um batimento, é um fenômeno onde eu tenho dois sinais com frequências senoidais muito próximas da outra. E para o batimento ficar bem forte, as amplitudes também têm que ser próximas, tá? Depois nós vamos estudar isso aí separadamente lá na próxima aula.